Transite. A revista Transite assim, surge de uma demanda de alguns professores no departamento de comunicação de estruturar o ensino de jornalismo mais para além do espaço da sala de aula e tentando pensar como é que essa produção jornalística poderia contemplar as coisas que acontecem no nosso entorno, na vida da cidade. Então a ideia era um pouco olhar para a cidade, mas ao mesmo tempo estruturar processos de produção jornalística que fazem parte da proposta de ensino. Esta é Belo Horizonte, uma única cidade, mas onde podemos encontrar realidades muito diversas. Esses são os 5 bairros de BH com os melhores índices de desenvolvimento humano: Lourdes, Santo Agostinho, Funcionário, Savassi, Mangabeiras, Cruzeiro e Belvedere. Houve um tempo no curso de jornalismo, no curso de comunicação, que a gente tinha alguns produtos que, com o tempo, eles perderam um pouco a sua razão de ser. E a gente sentiu necessidade de a criação de outros produtos mais contemporâneos, mais adequados ao perfil dos alunos e a certas necessidades de formação que a gente identificava naquele momento. Foi nesse contexto que surgiu a Transite, que é uma experiência em revista digital. Ela é toda pensada para a web, mas pensada também com certas condições de produção leve. Então, coisas que você pode fazer com celular, coisas que você pode fazer com dispositivos muito móveis, muito leves e com recursos típicos do universo digital. Bom, pessoal, agora são 10h05, as portas da biblioteca acabaram de fechar e vai começar a nossa jornada de passar uma madrugada aqui na biblioteca da FACE. É um pouco, talvez, fazer com que os alunos, eles mesmos, percebam como é que eles existem na cidade, como é que eles passam pela cidade, o que eles não reparam na cidade. Ou seja, a cidade se tornou muito um lugar de deslocamento, de fluxo, e por vezes a gente não dá conta de coisas que assim, são muito ordinárias, muito prosaicas, muito de todo dia que acontecem e a gente não repara nelas. Então, se a gente reparasse, como é que a gente poderia trazer para um relato jornalístico essas coisas de todo dia? É uma vontade da Transite alcançar esses espaços de encontro, essas experiências locais, esses lugares que fazem a vida da cidade. Eu acho que é por isso que a revista tem o nome de um verbo. Não é trânsito, não é tráfego, é a ideia do transitar, é uma ação de movimento e deslocamento na cidade a partir de um olhar jornalístico e de experimentação de linguagem. O tropeirão, por mais saboroso que possa ser, não faz parte dos grandes rendimentos que impulsionam o esporte, mas apesar disso, é uma das peças imprescindíveis para o espetáculo. Os estudantes estão imersos numa cultura do audiovisual, mas que cultura é essa? E eles fazem uso desses recursos do audiovisual o tempo inteiro, às vezes para pequenas comunicações entre eles, né, entre uma pessoa e outra, ou produzindo coisas que eles veem num canal no YouTube, produzem num canal no YouTube. Então, assim, não há uma preocupação específica com o audiovisual, mas saber que essa é uma linguagem que faz parte, e aí, portanto, a gente não usa de recursos sofisticados. É no celular que você opera, trabalha, produz o audiovisual, então é com ele que você vai fazer a matéria. Completamente transformados, completamente na luta, completamente dispostos, capazes, direcionados, de bom coração. Acho que nada mais poderoso que um ser humano consciente, fraga. O audiovisual também ele não tem um formato, que eu acho que é uma grande característica da Transite, assim. Ele não tem um formato pré-definido, ele não se estrutura nos formatos tradicionais, por exemplo, telejornalísticos, de nota coberta, nota seca, reportagem. Ele é alguma coisa que opera já numa lógica do digital. O que é que eu preciso para narrar, em termos audiovisuais, essa experiência? Esse audiovisual, ele está em articulação com outros textos de outras linguagens, está em articulação com o verbal, está em articulação com o sonoro, então ele é parte de alguma coisa. Ele pode ser visto sozinho, muitas vezes mas ele também está em articulação com outras construções textuais, que eu acho que aí você tem um desafio informativo. O que o audiovisual dá conta de mostrar, o que o verbal fala por si mesmo e como que essas produções se articulam ou se integram numa narrativa maior. Pensando que o audiovisual hoje faz parte desse nosso repertório, mas em alguma medida eles têm que produzir para que eles possam pensar sobre aquilo. Porque toda produção na Transite também
tem essa preocupação, de que os alunos possam refletir sobre esses modos de abordar, de se aproximar dessas realidades e de falar dessas histórias. Quais são as implicações, quais são as consequências éticas, inclusive, de contar essas histórias.